trazer uma palavra de Deus. Irmãos, trazer uma palavra abençoada. Eu não sei se a pregação vai ser abençoada, mas a palavra que Deus deu é. Aí vamos ver se eu não estrago. Irmão, essa mensagem, ela serve para os nossos dias, ela serve para nossas vidas e também serve para a nossa forma de evangelizar e de conversar, discipular e conversar com as pessoas que não têm Cristo nesse período, nessa época. O tema da nossa meditação é os perigos do ecumenismo. Pastor, que negócio é esse? É de comer ou de passar no cabelo? A gente vai entender. Vamos falar um pouquinho sobre essa praga demoníaca que já está sorrateiramente pedindo licença, pedindo passagem, e cada vez mais forte em nossos meios. E a gente vai ler um texto de Apocalipse, Apocalipse 17, a partir do versículo 3. Vai aparecer aí na sua tela. Os irmãos que estão aqui têm que abrir a Bíblia. A galera que está aí, os músicos. A partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era, e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, o anticristo, irmãos. E procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento: oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão contra eles o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos fiéis que se acham com ele. A igreja, irmãos. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Feche os teus olhos por um instante. Pai Santo,
Nessa noite nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa calar, possa repreender, ó Deus, tudo que vem atrapalhar o entendimento, aquilo que o Senhor quer falar através dessa mensagem. Então, ó Deus, vem aqui sobre nós, na casa do Senhor, e visita cada casa nesse momento, Senhor, trazendo clareza, repreendendo todo o espírito de confusão. Enquanto a mim, ó Deus, me dê graça, me dê sabedoria para trazer a Tua mensagem e não estragar aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo. Deus, toma, Senhor, essa noite nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele traz 3 personagens, que esses 3 personagens, eles serão muito influentes durante o período da tribulação. Lembrando que no período da tribulação, irmãos, será instaurada uma nova ordem mundial. Ordem mundial essa em que nos dias de hoje já começa o ensaio, já começa um prenúncio. Nós já temos uma introdução dessa nova ordem mundial. Quem são os 3? Satanás, o dragão, o anticristo, que é a primeira besta, e o falso profeta, que é a segunda besta. E agora aparece um outro personagem, que a Bíblia chama de a grande meretriz. Irmãos, antes de falar da grande meretriz, deixa eu abrir um parêntese, para você entender alguma coisa, para você não cair no engano que eu caí um dia. Durante muitos anos, eu tive um verdadeiro fascínio pelo livro de Apocalipse. E eu comecei a estudar, comecei a ler e tal. E aí, depois de tanto estudar, eu me convenci, eu concluí, de acordo com o que eu estudei, e de que a visão tribulacionista que mais faz sentido é a pré-tribulacionista, onde a igreja vai antes. E aí, nesse momento, irmãos, eu caí no engano, que eu pensei assim: se eu vou embora, se eu vou ser arrebatado, para que eu vou ficar querendo saber o que vai estar acontecendo aqui? É problema deles. Por que eu estou falando que é um engano? Porque ao contrário do que a gente pensa, os eventos da grande tribulação, eles não vão surgir do nada. Não vai ser assim que vai de repente acontecer tudo. João, em sua primeira carta, ele já falava que o espírito do anticristo estava na terra. E desde então, Satanás ele ensaiou esse anticristo com várias pessoas. O próprio Nero, o Alexandre. Eles não eram anticristo, mas o espírito do anticristo estava neles. Adolf Hitler. E a lista é grande. Outra coisa, a gente lê na palavra de Deus sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um deles é o anticristo. O outro é a praga. O outro são as guerras. E o outro é a recessão econômica seguida de fome. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nunca houve recessão econômica seguida de fome no mundo, não? Nunca teve guerra, não? Só que na grande tribulação a gente vai ter todos esses eventos acontecendo de forma simultânea. E de uma forma mais heavy metal. Mas os acontecimentos da grande tribulação, eles não vão surgir assim de repente. Eles vão ser introduzidos e eles vão começando a rolar na humanidade durante o passar dos anos. Até que, durante esse tempo da tribulação, a gente vai ter o ápice. Amém? Então nada de pensar assim, isso não me importa, porque importa. Nos dias de hoje, a gente tem esses eventos surgindo. A gente tem esses eventos se desenhando. E a Bíblia fala que nós precisamos saber contar o tempo. Nós precisamos saber entender.
o que está passando ao nosso redor. Então vamos voltar para a grande meretriz. Irmãos, Jesus e a sua palavra, eles costumam seguir um padrão. Você quer entender as profecias e entender as parábolas e as visões dos profetas, a gente precisa saber entender os símbolos, porque os símbolos são os mesmos. Por exemplo, figueira, quando vem parábola figueira, visão com figueira, a figueira é Israel. Sempre. Mulher é igreja. Sempre. Uma virgem santa, adornada, é a igreja de Jesus. Uma prostituta é uma igreja idólatra. É só você ler o Velho Testamento que Deus ele faz essa simbologia da idolatria com a prostituição o tempo todo. Eu vou ler só 2 textos, mas irmãos, são vários. Vou ler 2, só para vocês não falarem que eu estou inventando história. Primeiro está no livro de Jeremias. Vamos lá para Jeremias, capítulo 3. Versículo 1. Olha o que Deus está falando. Se o homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não, se poluiria com isso de toda aquela terra. Ora, agora falando com Israel, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Quando Deus ele fala que Israel está se prostituindo, ele não está falando que a nação está promovendo orgias, não é isso. Ele está falando do espiritual, porque Jesus é o noivo da igreja. Deus ele se colocava na posição de marido de Israel. E quando ele fala de adultério espiritual e de prostituição, ele está falando de idolatria. Amém? Um outro texto. E esse outro texto, guarda ele, que a gente vai voltar nele depois. Voltar a falar dele. Ezequiel 8. Versículo 7 até o versículo 11. É o profeta numa visão, num êxtase, não sei o que foi aquilo, mas foi um negócio tremendo. Ele me levou à porta do átrio. Átrio, irmãos, é o templo. Levou para dentro do templo. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Ou seja, irmão, essa porta estava escondida. Guarda isso. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede, em todo redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada uma na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Irmãos, guarda esse texto. Esse texto fala de idolatria praticada dentro do templo, mas guarda. Então vamos voltar aqui, irmãos. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz é uma igreja que está se levantando. Ela está se desenhando no cenário mundial, não é de hoje. E ela vai alcançar o seu ápice, o seu apogeu, nos 3,5, na primeira metade da grande tribulação.
Porque o texto que nós lemos lá de Apocalipse, vou até ler de novo. E os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. Na segunda metade da tribulação vai acabar com tudo que é igreja, não vai existir nem a grande meretriz mais. Daniel fala que o anticristo vai rasgar o pacto que ele tinha com os reis da terra. E é quando a coisa vai começar a ficar muito feia, na segunda metade da tribulação. Então é uma igreja que está se desenhando, é uma igreja que está se levantando, e ela vai alcançar o seu ápice durante a primeira metade da grande tribulação. É interessante, irmãos, que o texto fala, o texto de Apocalipse que nós lemos, que a grande meretriz, ela ia arrastando as pessoas com as suas seduções. Aí a gente pensa numa pessoa, numa meretriz seduzindo os homens, mas agora vamos pensar no sentido real aqui. É uma igreja que vai seduzir os homens, como? Através de falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos, e o melhor de tudo, falsos ensinamentos, a não exigência de um compromisso, e a não exigência que eu abandone os prazeres desse mundo. É o que todo mundo pediu a Deus em termos de igreja. Uma igreja que massageia o meu ego. Irmão, será uma igreja ecumênica. O que é uma igreja? O que é um templo? Alguém já ouviu falar no ecumenismo? O que é um templo ecumênico? Às vezes a gente vai no cemitério, aí tem a capela ecumênica. O que é a capela ecumênica? Que você vai fazer aquele velório ali, independente da religião. Não é uma capela reservada para católico, não é capela reservada para crente. Ela é ecumênica, vale qualquer religião ali. O que é um templo ecumênico? É um templo onde ele não tem uma religião. Qualquer um pode chegar lá e fazer uma cerimônia. E o que seria uma igreja ecumênica, irmãos? É uma igreja onde a gente vai ter uma misturada assim de tudo. Pega um pouquinho de cada para agradar todo mundo. E a igreja mundial vai ser isso. Então, nos dias da grande tribulação, nós teremos um líder mundial, líder político, o anticristo. Nós teremos um líder mundial religioso, o falso profeta. Nós teremos uma igreja mundial, a grande meretriz, a igreja ecumênica. E nós teremos um Deus que será adorado naquele tempo, Satanás, o dragão. Tudo isso na primeira metade da grande tribulação. E a sensação das pessoas será de que o mundo nunca viveu dias melhores. Dias de paz, dias de prosperidade. Até que o anticristo vai rasgar o pacto. E aí a giripoca vai piar. Mas vamos voltar para a igreja. Irmãos, essa igreja ecumênica, essa igreja que ela distorce os valores, ela vem sendo anunciada no decorrer da história da humanidade. Olha o texto que nós lemos de Ezequiel. É muito interessante que quando Ezequiel ele entra no templo, aparentemente o templo está normal. Tem um átrio, tem um lugar santo, tem um santo dos santos, a arca está lá. É o templo de Deus, mas escondido estão os ídolos. Se você parar para pensar, aquele templo da visão de Ezequiel era um templo ecumênico. Ninguém tirou a adoração de Deus lá de dentro. Acendiam incenso para Deus, só que também acendiam para as outras, para as entidades lá. Aquilo que Ezequiel chama de abominações. Então, no decorrer do século, Satanás ele entendeu que o ateísmo ele é uma furada. Que um cara para ser ateu ele tem que ter mais fé do que um crente.
Porque é muito argumento ruim e o cara tem que se convencer daquilo. Então não vamos agir no ateísmo. Vamos agir no ecumenismo. Não, Jesus ele é bacana. Mas sabia que Buda também é? Jesus é legal. Mas Maria é a mãe de Jesus. Vamos falar aqui da Maria. Mas Jesus não, Jesus é top. Jesus é 10. Mas não tem só Jesus não. Vamos ver aqui. Então hoje o mundo ele caminha nessa linha. E não é de hoje, irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de história. O texto de Apocalipse fala das 7 cabeças da besta. Nós lemos. E diz que 7 cabeças são 7 montes. Já falo dos 7 montes. Mas também são 7 reis. Dos 7, 5 já foram. 1 existe. E o outro haveria de se levantar. E depois teria o 8º, que seria a própria besta, que é o anticristo. Amém? Vamos entender. Período em que João teve essa revelação. Período do Novo Testamento. Quem governava o planeta era o Império Romano. Então nós já sabemos quem é o 6º. Aquele que existe. O Império Romano. E os 5 reis que já foram os reinados, os reinos mundiais que vieram antes. A gente tem Egito, Império Assírio, Babilônia, Reino Medo-Persa e Grécia. Os 5 que já foram. O 6º existe, o Império Romano. Haveria um que deveria se levantar, vamos falar dele. E o 8º era o anticristo. Irmãos, nós vivemos num tempo hoje, onde existe um resgate, existe uma busca desenfreada, que começou desde um período chamado renascimento cultural, que você já deve ter estudado na escola, de um resgate à cultura greco-romana. A ideia hoje é que nós possamos viver aquilo que aqueles caras viviam culturalmente falando, porque dizem que a cultura mundial nunca foi tão rica como naquela época. Os grandes filósofos, aqueles que os ensinamentos deles têm impacto até hoje, são homens que se levantaram naquele período da história. Então hoje existe um resgate àquela cultura e um resgate àqueles valores. E por que eu estou falando de cultura e de valores, irmãos? Porque nós já estudamos há umas semanas atrás, quando eu falava do anticristo, que eu falava que o anticristo ele reunia características desses reinados que foram lá atrás. As 4 bestas lá do livro de Daniel, o anticristo era uma fusão das 4, ele tinha característica de todas. E ele vai ter característica desses 7 reinados. E essa cultura greco-romana era uma cultura idólatra, era uma cultura pagã, era uma cultura que afastava as pessoas de Deus. Era uma cultura que combateu fortemente o crescimento do cristianismo. E existe um resgate a essa cultura. Irmãos, depois se você tiver curiosidade, você compra um livro. Ou se você não quiser comprar um livro, você pode até, sei lá, fazer uma pesquisa na internet. E aí pesquise sobre o pós-modernismo. Que você vai perceber que o pós-modernismo é o resgate a essa cultura. E essa cultura tem algumas características, irmãos. Hoje nós somos ensinados através da mídia. A mídia é uma arma poderosíssima. Nós somos ensinados através da mídia a sermos individualistas. Nós precisamos pensar em nós, porque se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? O individualismo, irmãos, ele nos leva a acentuar em nossas vidas 2 características: o egoísmo e o orgulho. O individualismo me faz mais egoísta. E ele também me faz mais orgulhoso.
Mas, mais do que individualista, essa cultura que está sendo resgatada, ela é uma cultura egocentrista. O egocentrismo está voltando. O que é o egocentrismo, irmãos? É a busca pela felicidade a qualquer preço. De repente você já deve ter ouvido falar frases como: se te faz feliz, faça. Então o egocentrismo é a busca pela felicidade, onde o indivíduo, ao individualismo, ele passa a ser mais importante do que o todo. Uma outra característica é o hedonismo. O que é o hedonismo, irmãos? É a busca pelo prazer. Hoje a gente até paga para ter todo tipo de prazer, onde o conceito de certo e errado, ele já não é algo tão absoluto, porque aquilo que é certo para você não necessariamente vai ser certo para mim, porque agora cada um está buscando o seu próprio benefício, cada um está querendo sempre levar vantagem. Irmãos, tudo isso junto forma uma corrente filosófica que reinava na época do Império Romano, chamada antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro. O que importa é o homem ser feliz. O importante é o homem ser feliz. Irmãos, e o Império Romano, ele adotou a cultura grega para si. Daí a gente fala a cultura greco-romana. Mas durante o Império Romano nasce Jesus, na sua forma humana. E Jesus, ele prega o Evangelho. Depois de Jesus, a igreja começa a se desenvolver a partir do dia de Pentecostes, e a igreja começa a crescer. Essa igreja, num primeiro momento, ela é perseguida pelos judeus, mas no segundo momento ela começa a ser perseguida por Roma. Por quê? Porque essa igreja ia contra o culto ao imperador. Existia um respeito à autoridade, mas culto não. Culto só a Deus. Então a igreja cristã, ela começa a ser perseguida, e essa igreja, ela só cresce. A perseguição aumenta e ela cresce. Aquele Coliseu de Roma, que hoje é um cartão postal, foi um local de chacina de crente. Foi um local onde os crentes eram lançados às feras, e as multidões assistiam aquilo. Até que se levantou um imperador chamado Constantino. Constantino, segundo ele, se converteu. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque o cidadão nunca quis ser batizado, mas ele se converteu. E aí, mas tem uma coisa que, entre aspas, boa: ele cessa com a perseguição, ele dá liberdade de culto. Só que depois de Constantino, vai se levantar um outro imperador chamado Teodósio. E o Teodósio, ele vai trazer um edito onde ele vai oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Acontece a fusão da igreja com o Estado. Irmãos, é agora que começa a bagunça. Porque o cristianismo puro deixa de ser puro. O cristianismo puro, ele passa a ser um cristianismo ecumênico. Porque a igreja que nasce, que recebe o nome de igreja universal, porque é a igreja do mundo, você sabia, né? Católico significa universal. A igreja católica apostólica romana, ela nasce. E ela nasce num contexto de ecumenismo, porque ela é uma fusão do cristianismo que era pregado pela igreja primitiva, que está lá em Atos, com o paganismo romano. Por exemplo, no paganismo romano, tinha um deusão, aquele maiorzão de todos, que era o Zeus, para o grego. No romano, acho que quando traduz para o latim, se eu não me engano, é Júpiter.
E tinha uma deusa, que também estava lá no topo. Que dentro desse paganismo, deram o nome dela de Maria. Pegaram a Maria, procuraram uma mulher que foi importante dentro do cristianismo para ser venerada, para ser adorada. E da mesma forma com os apóstolos e homens de Deus que fizeram grandes coisas nessa terra. Passaram a ser chamados de santos e passaram também a serem adorados. Ou seja, agora a gente tem um cristianismo politeísta. A gente tem um cristianismo onde Jesus ele é respeitado. Onde Jesus ele é rei dos reis e senhor dos senhores, pelo menos de boca. Mas ele não é mais exclusividade. Tem outros. E os coitados dos irmãos lá no céu, irmãos, não tem a menor ideia do que andaram fazendo com o nome deles aqui na terra. Maria nem sonha que é venerada aqui na terra. Então nasce uma igreja ecumênica. É o sétimo império. Irmão, essa igreja ela teve uma influência tão grande no mundo. No ano de 476 o Império Romano caiu. E aí a gente entra num período da humanidade que a gente conheceu como feudalismo, a Idade Média, onde não tem mais a figura de um rei, mas a igreja era a grande rainha da Idade Média. Ela era quem mandava e desmandava. Irmãos, e a primeira coisa que acontece nesse período ecumênico, e vai acontecer isso na tribulação, é o pessoal dar um sumiço na palavra de Deus. É começar a dificultar o acesso da palavra de Deus. Naquela época, irmãos, Bíblia só em latim. Coitado dos irmãos, não sabia ler nem o idioma deles. O que dirá latim? As missas eram rezadas em latim. Pensa numa missa que deveria ser top. Você não entendia nada que estava sendo falado. E a igreja ditava as regras. E as pessoas acreditavam, porque tudo aquilo que a igreja dizia, eles acreditavam estar na Bíblia, então eles faziam. E não tinha como conferir, porque eles não sabiam latim. São os reformistas, irmãos, que eles começam a trabalhar com tradução da Bíblia. Que as Bíblias começam a ser traduzidas nos idiomas nacionais de cada país. Irmãos, tanto é que a Bíblia fala assim, o texto que nós lemos, vamos ligar as coisas, que as 7 cabeças da besta são 7 reis, mas também são 7 montes. Se você fizer uma pesquisa assim, você vai perceber que algumas cidades têm nomes assim, nomes populares, tipo a Cidade Maravilhosa, sabe que é o Rio de Janeiro. Se é maravilhosa eu não sei, mas tem esse título. A Cidade Luz, Paris. E da mesma forma, tem várias cidades assim. Se você pesquisar, se você for correr atrás com a cidade que é conhecida como a Cidade dos 7 Picos, a Cidade das 7 Montanhas, é Roma. Porque Roma foi edificada sobre 7 picos. As 7 cabeças da besta também são 7 montes. São 7 montes e também são 7 reis. Então, irmãos, o que nós temos aqui é o Império Romano. E esse Império Romano, quando se dissolve, nesse período do feudalismo, ele é dividido em 10 grandes reinos. Por isso que a besta ela tem 10 cabeças. 10 cabeças não, 10 chifres. São 7 cabeças. E os chifres são poderes, são autoridades, são reis. E esses reis, irmãos, eles são aqueles reinos que deram origem à nossa Europa atual. E é interessante quando nós olhamos para a Europa, nós começamos a olhar para a Europa que se dividiu, e agora ela começa a remar na direção contrária, começa a se unificar novamente. Agora já existe um mercado comum europeu, já existe uma moeda única, já existe um parlamento, já existe um banco central na Europa. Provavelmente o anticristo vai ser uma espécie de líder. Então a gente tem um desenho. E o evangelho? A gente tem um evangelho frio.
A gente tem um evangelho morto. A gente tem um evangelho onde os países se intitulam cristãos. Se você for na França, eles vão dizer que é um país cristão. Se você for na Alemanha, cristão. Portugal, cristão. Espanha, cristão. Se você for nos países da Europa, eles vão se intitular países cristãos que não vivem o cristianismo. Países cristãos, onde existe um certo respeito pela figura de Jesus, mas não existe nenhum tipo de compromisso. E aí, irmãos, nós temos uma vertente que fortalece esse ecumenismo. Entre a década de 60 e 70, nasce um movimento denominado Movimento da Nova Era. Irmãos, o movimento da Nova Era não é uma religião, é uma filosofia. É uma ideia filosófica que influencia e influenciou várias religiões no planeta. Por quê? Porque o movimento da Nova Era, irmãos, é o lobo com pele de cordeiro. No movimento da Nova Era, vocês vão ver as pessoas falando de amor. Você vai ouvir sobre igualdade. Você vai ouvir sobre fraternidade. Você vai ouvir sobre se importar com o outro. Você vai ouvir sobre doações. Ideias bonitas. O problema são os princípios. Os princípios teológicos por trás dessas ideias bonitas. Por exemplo, vou falar algumas coisas. Se você quiser saber mais, compra meu livro. Lá eu falo bastante do movimento da Nova Era, que é só o suficiente para a gente entender. Um pilar da Nova Era é um negócio chamado panteísmo. O que é o panteísmo? Panteísmo é uma corrente filosófica, irmãos, onde acredita-se que Deus é uma força cósmica, e essa força cósmica gerou o universo. Mas essa força cósmica, ela habita dentro de todos os seres do universo. Então Deus, ele habita em mim, mas ele habita em todo mundo. E ele habita inclusive nas coisas e nos animais. Porque tudo que há de bom nas pessoas é a manifestação dessa força cósmica. Eu não preciso me converter. Assim como quando o cristianismo foi oficializado na igreja, no Império Romano, as conversões acabaram porque o cara já nascia cristão. Assim também eu não preciso me converter, porque Deus, ele habita em mim. E não é um Deus pessoal com quem eu me relaciono. É uma força cósmica. Então essa força, ela habita dentro de mim, e eu não devo adoração a um ser, porque esse ser não existe, ele é uma energia. Panteísmo. Quer ver outra coisa interessante? Outro pilar do movimento da Nova Era é o equilíbrio. Equilíbrio de forças no universo, onde as forças boas ou ruins, elas se fazem necessárias para que busquemos o equilíbrio. Logo, o diabo, ele não é uma força ruim, ele só é uma força diferente. Porque um outro pilar é o relativismo. O que é ruim para você não necessariamente é ruim para mim. Então ele não é ruim, ele só é diferente. O que nós temos é que pegar Deus e o diabo e achar um equilíbrio para a gente poder viver em harmonia com os dois, com as duas forças. Pilar da Nova Era. Outro pilar: todas as religiões são iguais. Eu preciso respeitar. Eu posso pregar o Evangelho? Não, porque a pregação do Evangelho, ela é uma afronta contra aquela outra religião. Eu devo respeitá-la, porque todas são iguais. Deus, ele está em todas. Lembre-se que Deus é uma força que habita no meio de tudo. Então Deus, ele está em todas. As revelações que os homens foram tendo durante a história da humanidade que são diferentes, mas Deus está em tudo. Essa corrente filosófica chamada movimento da Nova Era, irmãos, ela vem criar o pano de fundo.
para essa igreja ecumênica. Eles também acreditam em reencarnação. É um outro pilar. Onde eu recebo novas oportunidades. Eu morro agora, mas eu vou reencarnar. E nessa reencarnação eu tenho oportunidade de fazer coisas melhores do que eu fiz naquela vida passada. Irmãos, a Bíblia vai contra tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não vou ler textos contrariando essas teorias, que o meu foco nem é esse. É te falar o seguinte. Irmãos, o que te vem à mente quando você pensa no islamismo? Quando você pensa na religião dos árabes lá? Se eu estivesse falando contigo pessoalmente, provavelmente você ia falar de perseguição, você ia falar de fundamentalismo. Irmãos, hoje o mundo critica o Estado Islâmico, mas o mundo não critica o Estado Islâmico pela sua teologia errada. O mundo critica o Estado Islâmico pelo seu fundamentalismo. A grande crítica que o Estado Islâmico recebe é que eles não aceitam outra religião, porque para eles o resto está tudo errado, e eles simplesmente não aceitam. E eu vou falar para vocês algo interessante. Está se desenhando uma nova igreja fundamentalista. Está se desenhando uma nova igreja que ela vai ser criticada pelo mundo por causa do seu fundamentalismo, porque ela não aceita outras religiões, porque ela não respeita outras religiões, e vão ser vinculadas várias notícias certas e erradas. Já está acontecendo, irmãos. Os meninos, eles vão projetar. Você lembra qual foi a primeira imagem, Joab? A mais engraçada é a segunda, né? Oi? Já colocou a primeira? Tá ótimo. Posta aí para nós. Notícia do Washington Post, que a Folha de São Paulo traduziu. Capa do principal jornal de Washington, que a Folha de São Paulo fez questão de traduzir a reportagem e publicar para nós. Neopentecostais armados atormentam minorias religiosas brasileiras. Evangélicos ligados a gangues criminosos vêm atacando membros de minorias religiosas. Pode fechar aí. Irmãos, se nós lêssemos isso acerca do Estado Islâmico, não seria nenhum absurdo. Assim como daqui a uns tempos, ler esse tipo de notícia acerca do povo de Deus, não vai ser nenhum absurdo. Pastor, mas essas pessoas são crentes mesmo? Claro que não. Mas lembre-se, a mídia é o veículo que Satanás ele vai usar para estabelecer o reinado do anticristo na terra. Tinha a outra o Joab não colocou, porque ela é engraçada. A outra também do estado de São Paulo. Falava assim a notícia, irmãos. Polícia prende 8 traficantes do bonde de Jesus, que atacavam terreiros no Rio. Atacavam terreiros de macumba. Aí vem o subtítulo: evangélicos bandidos mantiveram a sacerdotisa octogenária, fez questão de falar a idade da mulher, sobre mira de armas. Esses caras são crentes? Claro que não. Estão endemoniados? Provavelmente. Mas entenda uma coisa:
Está preparado para ser taxado como fundamentalista? Porque dentro do relativismo pregado pelo movimento da nova era, eu preciso ter a mente aberta. Eu preciso respeitar. Você já deve ter lido ou ouvido: eu acho justa toda forma de amar. Porque o amor é um sentimento tão lindo. Tão importante é a gente amar. Não importa se eu amo a pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo. Não importa se eu amo somente a minha esposa, ou outra, ou outros. Achamos justas toda forma de amor. Tem inclusive uma música antiga, que o nome da música era Toda Forma de Amor. Aí há uns tempos atrás o cantor, né, o autor da música, ele resolveu sair do armário. Mas nunca me enganou, irmão, aquele ali sempre teve jeito. Mas agora é o momento propício. Naquela época, década de 80, não era um cenário favorável para isso. Então, irmão, você está pronto? Ou eu estou, por falta de conhecimento da palavra de Deus, eu estou mergulhando nesse mundo ecumênico? Irmãos, eu não sei vocês, mas a frase que eu mais ouço é: eu não sigo uma religião, eu sigo a Deus. É a corrente, o pensamento é esse, irmãos. A corrente é essa. Porque quando eu falo que eu não sigo uma religião, eu estou falando assim: eu não quero seguir essas regras. Mas não é isso que eu estou dizendo no fundo. Eu estou dizendo que eu não quero compromisso com a palavra de Deus. Mas Deus é bacana. Satanás, ele percebeu que não precisava lá no templo de Ezequiel tirar a arca da aliança de dentro do templo. Era só ele colocar outras coisas junto. Que as pessoas iam cair na ilusão de que elas ainda serviam a Deus, porque a arca ele está lá. Mas na verdade não. Porque o nosso Deus não é um Deus ecumênico. E no livro de Isaías ele diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Irmãos, preste atenção, porque cada programa que você for assistir, cada filme, cada novela, cada propaganda vai te levar para um mundo de relativismo, vai te levar para um mundo de ecumenismo, porque esse movimento, essa corrente filosófica, ela é o lobo em pele de cordeiro. E o crente vai ser acusado por não amar as pessoas. E vai começar a ser taxado como fundamentalista. E aí já existem movimentos, irmãos. O atual Papa, ele já está se movendo no sentido a fazer alianças religiosas com judeus, com evangélicos. Teve uma reunião nos Estados Unidos entre o Papa, uma videoconferência. O Papa, videoconferência só para o Papa, tá? Os 110 pastores americanos no templo, concordando com o Papa, e no final da reunião eles diziam: tu és o nosso Pai, nós te seguiremos. Existe uma aliança, existe um projeto por causa da crise, e a ONU está trabalhando nisso. Para que o mundo se levantar da crise, nós precisamos de educação. Mas nós precisamos de uma educação de ponta. Até aí tudo bem. Mas o problema é que essa educação, ela vai ser uma padronização mundial. E ela vai englobar princípios de todos os níveis, inclusive religiosos, filosóficos, científicos,
religiosas. Irmãos, aproveita para pegar firme e pregar o Evangelho e falar de Jesus enquanto está dando para falar, porque não vai demorar a mensagem da cruz começar a ser mal recebida. O apóstolo Paulo, ele pregou muito na Grécia, e ele viveu esse tipo de oposição, onde ele entra num templo em determinado momento, e ele percebe que era um templo ecumênico. Era tão ecumênico que tinha um altar sem imagem, porque eles pensavam assim: vai que a gente esqueceu de algum Deus, porque existem tantos. Altar ao Deus desconhecido, onde o importante é eu estar bem comigo mesmo, o importante é eu ser feliz e fazer as pessoas que eu amo felizes. Irmãos, na teoria é muito bonitinho, mas na prática fere os princípios da palavra de Deus. Só que essa igreja ecumênica, irmãos, ela vai seduzir, porque ela não vai exigir nenhum tipo de compromisso. Eu posso continuar tendo sexo ilícito? Pode. Eu posso continuar mentindo? Não é legal não, mas sabemos que ninguém é de ferro. Então, irmãos, é tempo da igreja de Jesus, como nunca, remar contra a maré. Ainda dá para remar contra a maré. A maré, pelo menos no nosso país, ela não está tão forte ainda, mas ela está crescendo. Notícias como essas que eu li estão aumentando. As pessoas vão começar a ter vergonha de dizer que são evangélicos. Em outras palavras, as pessoas vão estar negando a Cristo. Irmãos, está se desenhando todo o cenário. E eu preciso acordar. Porque em meio às crises, medidas drásticas são tomadas. E serão medidas de unificação, irmãos. O planeta está caminhando para a unificação. Em nome de Jesus, hein? Eu peço que você olhe para dentro de você agora e responda para si mesmo: o que eu tenho feito? Será que nessa época de pandemia minha única preocupação tem sido sobreviver? Será que a minha preocupação... Irmãos, o império das trevas ele está se movendo. Satanás está colocando as peças no seu lugar. E a igreja não pode continuar adormecida. É tempo do povo de Deus se levantar. Porque se eu não faço agora, irmãos, depois é que eu não vou fazer mesmo. Depois eu vou acabar negando. Depois eu vou acabar me enquadrando com essa nova ordem mundial que está sendo desenhada diante dos nossos olhos. Ah, pastor, mas o arrebatamento vem antes. Mas só é arrebatado quem for fiel. Só é arrebatado quem está remando contra a maré. Só é arrebatada a igreja, a virgem. A virgem que acordou, irmãos. E que continua com seu azeite. Continua com o Espírito Santo queimando. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu peço, eu rogo para você, que você acorde, que você olhe para o lado, perceba que os campos eles estão brancos, e que eu, como servo de Deus, como detentor da verdade, como conhecedor da verdade, eu preciso me mover. As coisas estão afunilando.
Irmãos, durante toda essa semana, eu tinha falado que eu tinha cessado com as pregações do Apocalipse, mas durante toda essa semana, Deus, Ele bateu com a tecla no meu coração, a grande meretriz, a grande meretriz, a grande meretriz. E eu sei que a grande meretriz é a igreja ecumênica, até que eu tive um estalo e eu falei, eu tenho que falar disso, porque está se desenhando. E essa reportagem que eu postei hoje, eu nem procurei muito, irmãos. Isso aí eu vi no stories do Instagram, de um professor conhecido, desviado. Então, irmão, fecha os teus olhos. Nós vamos orar. Aleluia. Jesus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Pai Santo, tentaram calar o teu povo na cidade de Éfeso, ao gritarem durante muito tempo, grande é a Diana dos Efésios. Porque o teu povo que ali estava indo contra a cultura vigente. Pai, chegou o nosso tempo, chegou a nossa vez, chegou a hora, ó Deus, da igreja do arrebatamento, mostrar que também pode escrever o seu nome na história da igreja, e também pode trazer um impacto à humanidade. Deus, eu creio, ó Pai, nesse avivamento, porque ele vai ser necessário, porque se ele não vier, ó Deus, o teu povo desfalece, e a tua palavra diz que o amor se esfriará de muitos, e a tua palavra também fala de uma apostasia que viria nos últimos tempos, e desde aquele tempo, doutrinas ecumênicas foram sendo derramadas e contaminando a tua igreja. Quantas igrejas, Senhor, já fazem casamentos homossexuais, já celebram, já tem até pastor. Então, no nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor, e manifesta a tua graça, manifesta a tua presença sobre o teu povo de uma forma poderosa. Rei dos reis e Senhor dos senhores, nos abençoe, no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ter um período de adoração. Você consegue começar a adorar aí onde você está? Você consegue começar a falar frases de louvor e adoração ao Cordeiro. Lamachonere kalamagai, Santo. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, Vem, Espírito Santo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo. nós queremos a tua presença, Senhor. Da minha alma. Tua noiva adore. clama, vem.
Toma, Senhor, nessa hora. Cada servo, cada serva do Senhor nas tuas mãos. Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha injetar em nós, ó Deus, essa necessidade de nos levantarmos como igreja do Senhor, porque os dias eles são maus. Irmãos, a gente vai cantar um coro, e eu quero te pedir literalmente para se levantar, se esse for o seu desejo. O seu se levantar aqui ou na sua casa vai ser assim: Senhor, eu me levanto. Eu me levanto em meio a tudo, em meio à crise, em meio à pandemia, em meio ao que está se levantando. Eu me levanto para remar contra a maré e fazer parte do teu povo, porque eu sou a igreja do Senhor. E nós vamos adorar o Senhor, e depois nós estaremos orando por tudo isso, orando pela nossa nação, orando por esses dias que são confusos, e orando principalmente pela igreja de Deus. Chegou o tempo. Chegou o tempo. A criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E chegou o tempo, irmão.